Fala aí, beleza? Bom, a gente vai dar sequência aqui no que a gente já estava falando a respeito do nosso planejamento clínico e reabilitação oral associada à implantodontia. Nesse momento, a gente vai começar a falar sobre a nossa segunda parte, que é exatamente no momento em que a gente vai começar a explicar um pouco mais a respeito do processo de planejamento clínico e de reabilitação. Lembrando, meu nome é Leonardo Ribeiro. Eu também sou especialista em ortodontia e implante e sou opinião líder Medens. Vamos lá? Então a gente já falou de que até este presente momento? Bom, a gente já falou a respeito da parte de exame clínico, já falamos dos exames complementares, já falamos da radiologia e já falamos de como proceder à anamnese, beleza? Então vamos agora começar realmente a falar a respeito dos planejamentos, que é a fase em que realmente vocês mais gostariam de estar entendendo a respeito. Por quê? Porque é do planejamento que a gente vai viver, beleza? Bom, passos importantes para a gente observar do nosso paciente quando a gente fala de planejamento clínico. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a oclusão do nosso paciente. A gente tem que enxergar também o rosto do nosso paciente, enxergar a linha de oclusão do nosso paciente e, logicamente, os hábitos parafuncionais. A gente vai estar explicando individualmente, um a um, disso aí. Quando a gente fala de oclusão do paciente, o que a gente quer saber do paciente? A gente está querendo saber se ele é classe 1, se é classe 2, se é classe 3? Não. A gente está querendo entender como é a posição do nosso paciente, porque essa parte da literatura ela serve para a gente como uma referência. Mas quando a gente aplica isso para a boca do nosso paciente, a gente sempre busca alguma referência. Mas em muitos casos a gente recebe oclusões desse jeito, totalmente em colapso. E aí você vai ter que entender o que pode ser feito para reabilitar esse paciente. Você será que vai conseguir colocar uma ortodontia nesse paciente? Será que o seu paciente ele realmente quer ser reabilitado com a ortodontia? Será que ele deseja ter a parte de tratamento ortodôntico dele sendo concluído em cima disso ali? Porque em muitos casos o paciente às vezes não quer. E aí você tem que saber se é possível reabilitar isso ou se não, até porque você precisa dar uma opinião em cima disso ali. E aí é de suma importância você entender um pouquinho como está a postura mastigatória do seu paciente para você saber se dá para resolver ou se não dá para resolver, se é necessário entrar com uma ortodontia ou se não. Se o seu paciente se recusa a fazer um procedimento necessário para a conclusão do caso dele, então é preferível, em muitos casos, você rejeitar esse paciente do que você tentar fazer a coisa errada tentando buscar um resultado satisfatório. Você não vai conseguir fazer isso, beleza? E aí, vamos seguir aí falando dos passos importantes a serem observados. A gente vai continuar seguindo com a observação do rosto do nosso paciente. Por que é tão importante a gente enxergar o rosto do nosso paciente? O rosto do paciente fala muito para a gente. Às vezes ele está com um lado do rosto um pouco mais inchado que o outro, às vezes ele tem um desvio do próprio rosto, então isso já serve para a gente também proceder já uma análise da oclusão dele com base naquele desvio, às vezes, esquelético. Será que é um desvio esquelético? Será que é um desvio postural? É importante a gente começar a entender isso para a gente entender um pouco do nosso paciente. Eu trouxe para você aqui uma análise muito mais simples do que isso, que é basicamente a gente começar a observar essa situação aí. Ó. Olha lá as marcas de expressão da paciente, olha o tanto que é restrito, é estreito o lábio da paciente, olha quanto de dente aparece ali. Dá nitidamente para a gente perceber que essa paciente tem uma deficiência de dimensão vertical de oclusão. Em contrapartida, olha do outro lado aqui, ó, essa paciente já com um rosto mais distendido, com um lábio um pouco mais à mostra, com um dente muito mais visível. Quantos anos você daria para essa pessoa? Quantos anos você daria para essa outra pessoa? Olha a diferença postural de uma estrutura de face para outra estrutura de face. Da mesma maneira, são as mesmas pacientes, só que agora olha aqui, ó. Olha o tanto que esse nariz aqui, ó, parece mais caído do que esse de cá.
Repara na inclinação desse lábio quando comparado a esse aqui. Repara como que esse lábio ele tem uma curvatura da mesma forma que o de cá tem, enquanto do lado de cá a gente pode dizer que basicamente tem uma situação reta, uma rampa. Opa, desculpa, voltando. Então a gente tem uma situação reta. Olha a quantidade de dente aparece aqui. Olha a quantidade de dente que aparece aqui. Quantos anos você dá para essa pessoa, quantos anos você dá para essa pessoa. O mais inacreditável é que é a mesma pessoa com uma diferença de apenas 7 dias. Esse trabalho foi feito um protocolo nessa paciente e a gente conseguiu devolver a dimensão vertical de oclusão. E só em devolver essa dimensão vertical, olha o tanto que a expressão facial do paciente já muda dentro disso tudo, beleza? E aí, voltando com o slide que a gente acabou colocando aqui antes do tempo, né? Mas vamos dar sequência aqui. Continuando nos nossos passos importantes a serem seguidos, a linha de oclusão ou a linha de mastigação do paciente. Por que eu uso essa determinação? Por que eu falo a respeito disso? Porque é muito importante a gente entender aonde o nosso paciente está mastigando. Por que é importante a gente entender isso? Porque em muitos casos, determinados trabalhos que a gente vai colocar na boca do nosso paciente podem ser quebrados por conta dele mastigar em cima daquilo, principalmente trabalhos provisórios. E eu vou dar sequência aqui com um caso exatamente falando um pouco disso, beleza? Então, vamos lá para o caso. Isso aqui era uma paciente que precisava fazer comigo um trabalho aqui nessa região. Ela quebrou o canino, quebrou uma ponte fixa que ela tem aqui. E aí, quando a gente faz uma análise lateral do sorriso dessa paciente, a gente vai perceber que ela não tem mastigação no setor posterior do lado direito. E agora, com essa quebra, ela também não tem mastigação no setor posterior esquerdo. E, logicamente, eu tenho que trabalhar implantes aqui. E esse provisório não vai poder ficar preso dentro dos implantes. Ele vai ter que ficar suspenso. Bom, já que ele vai ficar suspenso, sendo que ele vai ter essa situação de não poder estar preso dentro dos implantes, como que essa paciente vai mastigar aqui? É exatamente com base nesse tipo de análise que a gente vai ter que entender que esse provisório, na hora que a gente remover todo esse trabalho e colocar nossos implantes, ele vai ter que ficar em infraoclusão. Ou seja, a paciente, ao fechar a boca, ela não pode tocar esse provisório. Por quê? Porque senão ela vai quebrar. E aí isso pode trazer para a gente um transtorno muito maior dentro do consultório, uma vez que ela vai estar constantemente te procurando por conta de um provisório quebrado. E em algum momento ela vai levar em consideração se você foi capaz realmente, ou está realmente sendo capaz de solucionar o problema. A sua credibilidade vai entrar em xeque com toda certeza no momento em que esse provisório começar a quebrar demais. Então, essa análise da linha de oclusão, da linha de mastigação do paciente, é fundamental para você entender e saber determinar como é que vai ter de ser feito o comportamento do seu trabalho durante algum período no tratamento da paciente. Então, aqui já é uma evolução do caso, já é uma imagem mais recente dessa mesma paciente, em que a reabertura já foi feita, a gente já está colocando uma ortodontia com a finalidade exclusiva, né, de movimentar esse molar. Em breve vai estar sendo colocado mini parafusos nessa região para auxiliar na verticalização desse dente e também na correção da posição desse lateralzinho que está fora da posição do que a gente julgaria estético. Bom, seguindo aí com os nossos hábitos parafuncionais, né, que também fazem parte dos passos importantes a serem observados. Por quê? Porque são hábitos que, dependendo do trabalho que você colocou na boca do seu paciente, ele pode quebrar. Então, assim, um hábito de roer unha, um bruxismo, um hábito, às vezes, de morder uma tampa de caneta, ou até mesmo abrir aí a garrafa com o dente, pode sim levar em conflito, em colapso que você tem. E aí, vamos lá, agora já direto para dentro do que é importante para a nossa implantodontia, ainda pensando já nos passos do planejamento clínico. A gente já falou dos hábitos parafuncionais, de todos os hábitos que a gente tem que prestar atenção. Agora a gente vai devolver o nosso planejamento clínico para algumas coisas importantes para a gente levar em consideração antes da gente planejar o nosso implante. Antes de mais nada, a gente tem que saber o que é o objetivo do tratamento, para a gente saber qual modelo adequado de implante escolher para o paciente
em questão. Qual a altura correta? Aí já está se referindo ao próprio implante. Dependendo do modelo de implante que você escolhe, existe uma altura correta para a instalação daquele implante. E aí a gente tem que saber isso. Qual o espaçamento correto que você deve deixar entre um implante e outro, ou entre um implante e um dente, dependendo de onde você vai estar colocando o seu implante. Qual o posicionamento correto daquele implante e qual modelo de prótese você deseja executar. Tudo isso vai interferir diretamente no resultado final lá na frente. Porque se você não tiver a resposta de todas essas perguntas, de todos esses questionamentos antes mesmo de você preparar o seu paciente, você pode acabar conduzindo ele para um posicionamento errado, para um espaço errado entre o implante e as estruturas adjacentes. Isso com certeza vai interferir na estética do trabalho final que você deseja realizar. Então, esses passos importantes dos implantes são de importância extrema para o resultado final seu aí, beleza? Lembrando que a gente tem todos esses três modelos aí de implantes. Eu particularmente trabalho com a marca Meden's. Então a gente tem aí o modelo Cone Morse, o HE e o HI. Para cada um deles um comportamento totalmente diferente. Majoritariamente eu trabalho com Cone Morse, mas já trabalhei muito com HE. Lembrando que o HE, normalmente a gente deixa ele a nível ósseo, enquanto o cone morse a gente tem a liberdade de poder aprofundar ele um pouquinho mais ali dentro da estrutura óssea, beleza? A altura correta a ser deixada. O que é isso? É exatamente o que eu acabei de falar. Como no caso do cone morse a gente pode afundar ele um pouquinho mais, a gente sempre procura deixar o espaço ali pertinente ao que a gente chama de espaço biológico. Nesse caso, da borda gengival até a borda do implante, a gente pode deixar ali os seus 3 milímetros exatamente para conseguir compensar essa questão do espaço biológico. Já se for o caso de um HE, por exemplo, por mais que essa gengiva seja fina, se ela tiver 1 milímetro apenas de espessura, eu não posso enterrar o meu implante mais 2, 3, pelo menos não é essa a indicação dele. Então, para isso já existe o cone morse, ele é super bem aplicado, tem um trabalho, um comportamento muito bem feito para isso. É o meu implante de escolha, mas aí eu deixo na experiência de cada um como trabalhar, beleza? Bom, espaçamento correto entre implante e dente. Por que é importante saber isso? Porque isso pode ser o fator crucial entre você ter uma papila ou não ter. Pode ser o fator crucial de você conseguir encaixar uma coroa ou não, principalmente se você fizer a inclinação errada do seu implante. Se você inclina um cone morse de uma maneira errada e você deseja colocar depois ali em cima uma coroa aparafusada, pode ser que a interferência de algum dente adjacente não permita a inserção da sua coroa, e aí talvez você vá ter que trabalhar com alguns componentes angulados para conseguir fazer esse tipo de movimento. Então, para isso, a gente vai entrar com alguns casos clínicos aí mais uma vez. Vou começar com esse caso aí da questão de espaço entre implantes. É o caso clínico de uma paciente que ela havia feito coroa sobre alguns implantes. Esse caso já chegou para mim realizado, mas ela estava incomodada com o aspecto final e com o cheiro que ela tinha daquele trabalho que ela tinha em boca. O trabalho era esse aí, enfim. Nessa região anterior dela, você vê aí nitidamente que as coroas não têm um formato adequado, elas não te permitem um espaço ali para papila. Nessa região aqui a gente já tem um pus ali já sendo drenado, um incisivo lateral realmente maior do que os dois centrais, então estava realmente nada bonito esse caso, nada agradável esse caso. Observando de maneira oclusal, a primeira coisa que a gente observa ali é que a gente não tem um adequado espaçamento entre o central e o lateral, entre o implante do central e o do lateral. Aqui a gente ainda conseguiu uma formação papilar, mas não tinha nada bem resolvido. Ah, Léo, seria interessante fazer a remoção desses implantes, já que eles são HE, e você fazer a instalação de um cone morse? Bom, talvez até seria, mas a perda óssea que eu iria gerar com a retirada desses implantes ia ser tão grande que não justificaria isso. Então, o mais adequado era eu tentar manter esses implantes e tentar fazer uma adequação disso aqui a ponto de conseguir permitir um resultado estético adequado para minha paciente. E aí,
o nosso caminho basicamente foi traçado dessa forma. O que a gente fez? A gente optou pela remoção daquelas coroas, fizemos uma coroa provisória já com um pouquinho mais de perfil, para dar o contorno gengival, foi feito um enxerto gengival e a remoção daquele implante cuja proximidade com o implante adjacente não permitia a formação papilar ali de forma adequada. O resultado final que a gente conseguiu atingir foi esse aí, em que a gente sai dessa situação para essa situação. Muita gente pode às vezes não achar que tenha sido uma solução tão bem feita, mas a paciente ficou extremamente satisfeita. A gente já conseguiu uma harmonia melhor entre as incisais, conseguimos devolver um incisivo lateral com um tamanho um pouco mais proporcional do que, do que ela tinha, né, anteriormente. E, enfim, a gente conseguiu uma saúde periodontal. Nesse caso aqui, ela está fazendo uso de uma prótese tipo cantilever, e aqui, nesse caso, ela está fazendo uso de uma coroa unitária. Foi feita uma lentezinha aqui, mas o resultado final, a paciente ficou extremamente satisfeita. E aí, vamos então dar sequência falando aqui a respeito de posicionamento correto do implante. Por que que a gente vai falar de posicionamento correto de implante? A gente falou da questão da proximidade entre os implantes, mas eu posso colocar os implantes com a distância adequada, mas se ele tiver na inclinação errada, isso vai fazer com que a gente, da mesma forma, não consiga atingir um resultado satisfatório. Mesmo que você me fala, existem componentes angulados, existem várias coisas, existem coisas que nem com o melhor componente angulado a gente consegue resolver, e eu consigo provar isso para você através de alguns casos clínicos aí bastante difíceis de serem resolvidos. Bom, o primeiro deles é esse aí, em que a gente tem aí o caso de um colega da gente de profissão que fez a instalação dos implantes da maneira não muito adequada. Ele basicamente priorizou a instalação do implante do que a conclusão da coroa no final das contas. Portanto, esses implantes ficaram extremamente altos e inclinados para frente. Mesmo que ele tivesse entrado aqui com um componente angulado, iria aparecer uma cinta muito grande de metal aqui. Ou então ele estenderia essa coroa até lá em cima, o que faria um trabalho extremamente antiestético para paciente. Então, a correção desse caso não é uma correção simples, é uma correção extremamente difícil e que demanda muito mais tempo. Então, você fazer a coisa certa já é difícil, corrigir a errada torna-se mais difícil ainda, beleza? E aí, uma outra sequência, a gente tem aí, ó, uma situação de um protocolo tentando ser executado, em que o colega colocou também os implantes muito para vestibular. Isso fez com que o implante tivesse basicamente inserido na região em que, teoricamente, a gente estaria colocando os dentes. Quando a gente faz uma vista frontal desses implantes, mesmo que você coloque um componente angulado aqui, o parafuso de fixação vai estar saindo pela incisal do incisivo central da paciente. Então, isso vai sim comprometer a estética do protocolo, vai comprometer a durabilidade desse protocolo. Então, nesse caso, não teve jeito, a pessoa teve que fazer a remoção de todos esses implantes para depois fazer uma nova confecção. Se a gente observar, até mesmo no inferior teve esse equívoco, uma vez que apareceu aqui, ó, as espiras dos implantes inferiores de um lado, enquanto do outro lado, até que o posicionamento foi feito de maneira adequada. Beleza? Então, vamos seguir aí e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de componentes protéticos. Quando a gente fala a respeito de componente protético, por que é importante a gente entender a respeito de componente protético? Porque é exatamente isso aqui que vai definir o seu modelo de prótese. Então vamos supor que você queira fazer uma prótese cimentada. Posicionamento de implante para uma prótese cimentada reta é diferente do posicionamento de uma prótese aparafusada. A prótese aparafusada você consegue trabalhar de forma cimentada, mas nem sempre a cimentada consegue reverter para uma aparafusada. Ah, Léo, e o que seria isso aqui? Seria aquele componente angulado para cimentação, levando em consideração que sempre vai aparecer uma cinta na região cervical. Então é importante você entender esse tipo de comportamento para você saber
onde vai ser mais adequado, quão mais você deve enterrar o seu implante para que essa cinta apareça o mínimo possível. O outro componente é para casos de próteses múltiplas, ou seja, quando você vai fazer uma ponte fixa, por exemplo. Você vai colocar dois implantes, dois componentes desse formato para você conseguir posicionar adequadamente. Esses mini pilares, eles também possuem seus componentes angulados, o que facilita em muito a inserção da prótese. Então, a definição do tipo de prótese sobre implante é o que vai determinar a escolha do seu componente e, logicamente, vai determinar a forma e o posicionamento aonde você vai estar colocando o seu implante. Você tem que pensar na prótese sobre o implante antes de você executar o implante. Não adianta você executar o implante e falar assim, vamos ver lá na frente o que vai dar, porque pode ser que lá na frente dê um resultado nada satisfatório ao ponto de você ter que voltar atrás e corrigir um monte de coisa aí, beleza? Bom, vou voltar com a minha cara feia aqui para a gente começar a falar do caso clínico número 6 aí, beleza? Nesse caso aqui, a paciente perdeu os incisivos centrais, que foram tratados há muito tempo e, enfim, precisava de uma reabilitação, até porque ela chegou até a fratura desses dentes aqui e já começou a fazer alguns pontos aqui de secreção. Então, nesse caso, a paciente perdeu esses implantes, a gente sempre opta por fazer próteses aparafusadas. Nesse caso, a gente optou por fazer através de cirurgia guiada. Motivo da cirurgia guiada: maior precisão, maior velocidade para o nosso paciente. Além dessa maior velocidade, a gente consegue ter uma previsibilidade maior do caso. O pós-operatório para o paciente é muito melhor, é mais confortável. E lógico, o fato de ser mais previsível já faz com que a gente tenha uma segurança muito maior na execução do caso. Então, a execução do caso aí, já fazendo fresagem, já fazendo a instalação do implante através do guia. Aqui já é uma fase mais avançada, em que a gente mostra que tem substratos diferentes, então a gente também fez implantes em setor posterior, as duas coroas mais os implantes anteriores. Aqui o trabalho laboratorial vindo, em que a gente mostra aí as coroas sobre implante e também as coroas que ficarão instaladas por sobre dentes. E aqui a fotografia final do caso. Acredito que com um resultado bastante satisfatório aí, já principalmente para paciente, beleza? E aí, vamos lá para o nosso caso clínico número 7. Nesse caso aqui, a paciente desejava fazer lente de contato, mas não sabia do problema que tinha no elemento 21 que estava perdido. E aí, esse momento aqui é aquele momento em que a gente volta a falar e volta a bater na importância da gente ter os exames completos. Por quê? Esse paciente chegou para mim com a finalidade somente de fazer lente. Se eu tivesse executado de cara as lentes dele e não tivesse feito a avaliação radiográfica e tomográfica desse dente, eu iria fazer as lentes, tempos depois ele iria perder o dente e ele voltaria para ter que fazer implante, enxerto e implante. E, logicamente, esse dente voltaria a ter uma cor diferente dos demais, uma vez que eu jamais iria conseguir ter 100% de certeza de que eu iria acertar a cor deste novo dente comparado às lentes que eu havia feito anteriormente. Então, nesse caso, não. Eu pedi exame completo do paciente, o paciente me mostrou, eu vi que tinha um problema, então eu já dei um passo atrás, a gente fez a remoção do dente, foi feito o implante, foi feito o enxerto. Tempos depois, já no processo final, aí sim, já com o implante instalado, foi feito o preparo para as lentes. Agora sim, o trabalho com as lentes e já o implante sendo reabilitado através de uma prótese de zircônia. E aí, lógico, essa prótese também recebeu lente. E aí já o trabalho instalado, mostrando que, olha lá, cirurgia guiada tem suas vantagens. O posicionamento já escolhido por nós de onde a gente gostaria de fazer a saída do parafuso. Qual a vantagem? Eu gosto muito de trabalhar com prótese aparafusada. Motivo disso: a gente tem uma previsibilidade e a gente tem uma reversibilidade, ou seja, se amanhã ou depois, por algum motivo, essa coroa começar a ficar um pouquinho soltinha, eu consigo fazer esse acesso, levo uma chave, aperto o parafuso, volto a travar ela. Se for feito por sobre uma prótese cimentada,
já temos uma dificuldade maior de fazer isso. Lentes instaladas do canino até outro canino, inclusive no incisivo central. Resultado final do sorriso do nosso paciente é esse aí. O paciente ficou extremamente satisfeito com o resultado final, beleza? E aí, vamos agora para o nosso caso clínico número 8. Esse é o nosso último caso clínico aí desse momento. O que acontece aí? O paciente ele tinha vários e variados problemas no seu sorriso, várias perdas dentárias, tratamento mal realizado, enfim, tinha um monte de coisa aí para a gente fazer e a finalidade maior dele era ter uma reabilitação estética daquele sorriso dele, logicamente junto com a funcional. Ele queria mastigar, mas ele queria ter um sorriso bonito também. Esse aí é o caso inicial, como é que ele se apresentou. Então dá para perceber aqui fístula nessa região, ele não tinha esse dente, também havia perdido esse outro de cá. O incisivo central já mostra ali um sinal de cárie, ou seja, esse dente também veio a se perder. Nesse caso aqui, a gente teve que fazer a remoção desses dentes, desse dente, né? Os demais foram mantidos, ou seja, foi mantido esse canino, foi mantido esse central, foi mantido o lateral. E aí a gente trabalhou de forma a trabalhar coroas totais, a gente fez também os devidos implantes, foi feito sim enxerto para instalação de alguns desses implantes, até porque ele não tinha osso bastante nessa região. Aqui já o pós-operatório do momento da instalação dos implantes, já com os provisórios devidamente instalados ali, fazendo uma sutura tentando tracionar um pouco aquela gengiva. Já numa fase final, as próteses do paciente ali já prontinhas para chegar na posição devida. E aí nesse caso, mais uma vez a gente lembra que a gente fez as lentes por sobre, inclusive as próteses. Aqui não tem uma prótese, já que a lente vai ser instalada diretamente por sobre dente. E aí já substrato final, lógico, e as coroas devidamente instaladas, tanto as coroas sobre implante quanto as coroas sobre dente, com uma lente sobre dente. Resultado final do tratamento do nosso paciente, resultado final do sorriso do nosso paciente. Então, o paciente ficou extremamente satisfeito e extremamente feliz com o resultado obtido. Beleza? Bom, mais uma vez aí passando para agradecer, valeu por terem ficado até o final dessa aula aqui. Espero que tenha conseguido ajudar da maneira correta. Qualquer dúvida é só entrar em contato, coloca aí, ó, a nosso código QR aí para caso queiram acessar direto o nosso Instagram. Beleza? Do mais, só dando aquele obrigado mesmo e ó, tudo de bom, até a próxima aí.